Galera, é o seguinte, olha só, hoje a gente vai ter um bate-papo. Não tô no YouTube hoje não, Maicon. Galera, olha só, hoje é só pelo Instagram, tá? Hoje é mais uma live mesmo, assim, mais solta, tranquilo? Bate-papo com vocês, sem fundo, sem compartilhamento de tela. Hoje o que eu quero fazer aqui com vocês, na verdade, é conversar, tá? Sobre alguns pontos que eu acho relevantes, ok? Para quem vai fazer a prova da Cefaz aqui do Espírito Santo, Secretaria da Fazenda, ou mesmo para quem não vai fazer, mas está interessado em conhecer melhor, tá? Alguns temas envolvendo crimes contra a administração pública e crimes contra a ordem tributária. Aproveito então, pessoal, já que estou esperando aqui chegar mais gente, para convidar vocês, tá? Para conhecer o meu canal no YouTube. Bota lá no YouTube Professor Eduardo Arcos, vocês vão encontrar o meu canal, já tem alguns vídeos lá. E eu estou lançando também a minha plataforma digital, meu site, eduardoarcos.com.br. Ainda não está totalmente pronto, não era nem para eu estar divulgando, tá? O pessoal que está lá desenvolvendo vai falar assim para mim, Eduardo, não era para divulgar porque ainda não está totalmente pronto. Mas, se já quiserem dar uma olhada lá e vendo o que tem lá, tem meus vídeos, por enquanto. Tem os meus vídeos que estão no Instagram, estão lá também. E tem um blog. Nesse blog eu vou contar algumas coisas, vou produzir alguns artigos, tá? Por enquanto a gente está em fase de teste ainda. Mas a gente está hoje aqui para conversar sobre prova da Cefaz. Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo, prova, final de semana agora. Outra coisa, pessoal, fica uma dica aqui para vocês. O material dessa aula, que na verdade são as questões que a gente está fazendo, que a gente vai resolver, e eu vou aproveitar as questões para entrar no conteúdo, eu divulguei no meu grupo de WhatsApp, perfeito? A gente está com um grupo de WhatsApp para temas de direito penal. Lá a gente discute temas de direito penal e eu posto lá os materiais. Por exemplo, eu vou fazer uma live no YouTube ou uma live no Instagram, eu não tenho onde postar, o pessoal ficava pedindo para eu mandar por e-mail. O que eu fiz? Eu falei, galera, daqui pra frente então eu montei um grupo no WhatsApp. O link do grupo do WhatsApp tá na minha bio. Vocês vão aqui na minha bio, tem lá meu Linktree. E aí vocês vão ver vários canais meus. Um deles é o grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp será bem-vindo. E aí me pede lá, tá? Esse material, inclusive o gabarito, eu vou postar lá depois. Maravilha? Então, tranquilo. Vamos lá. Seguinte. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês hoje é o seguinte. Eu vou começar conversando com quem vai fazer a prova da Cefaz, tá? Quero trazer alguns pontos para vocês relevantes sobre FGV. Galera que vai fazer a prova da Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo, fiquem atentos a um detalhe. Quem é que vai fazer essa prova? É a FGV. Como funcionam as provas da FGV? Galera, eu dei uma olhada, eu fiz um estudo, tá, de FGV, eu fui até 2010 olhando FGV para vocês, e eu vi o seguinte, a FGV, ela costuma ser muito prática. Como assim muito prática? Ela costuma cobrar nas provas dela temas que são condizentes com a atuação prática do cargo para o concurso que ela está realizando. Ela não vai inventar nada na prova. Ela vai cobrar algo que seja concernente, que seja do dia a dia do auditor de Receita Estadual, ok? Do auditor de Receita Estadual. Olha só, auditor fiscal da Receita Estadual daqui do Espírito Santo. Então, qual é o grande foco, né, para quem vai fazer esse concurso? Em direito penal, crimes contra a administração pública e crimes contra a ordem tributária. Lei 8137 de 90, ok? Crimes contra a administração pública e crimes contra a ordem tributária na Lei 8137 de 90. Vejam bem uma coisa, professor, direito penal não cai muito na Cefaz. Cuidado com isso. Por que eu estou falando cuidado com isso? Se vocês pegarem o edital, eu estou com o computador aqui na minha frente, o edital prevê 6 questões
6 questões de direito penal e direito civil. Ah, professor, então podem vir 4 questões de civil e 2 de penal? Pode. Podem vir 5 questões de civil e 1 de penal? Pode, mas como podem vir 5 questões de penal e 1 de civil? E, gente, num concurso desse porte, em que a diferença do primeiro para o segundo é mínima, quem vai ficar dentro do corte vai ter, assim, detalhe do detalhe do detalhe. Então, vejam bem, 6 pontos faz muita diferença, tá? Ninguém aqui quer jogar 6 pontos fora. Então, prestem atenção em direito penal. Por quê? Porque se vocês pararem para olhar, o custo-benefício do estudo do direito penal é bem razoável. Por que é bem razoável, gente? Porque a matéria é muito pequena. Pega lá o edital da Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo, deem uma olhada. Em direito civil, vocês vão ver lá que tem lei, vigência, ou seja, parte da LINDB, né? Aplicação em conflitos da lei no tempo e no espaço, integração e interpretação. Aí vem lá na parte de direito civil das pessoas naturais, personalidade e capacidade, direitos da personalidade, domicílio, dos bens, dos fatos jurídicos, do negócio jurídico, dos atos jurídicos lícitos, direito das coisas, do direito de família, do direito patrimonial, do direito das sucessões. Gente, isso é um mundo em direito civil. Isso é um mundo em direito civil. Se você pega direito penal, você vê o seguinte: lei penal, se você abrir lá o Código Penal, vocês vão ver que vai do artigo 1º ao artigo 12, relativamente tranquilo, e eu não acredito que eles vão cobrar coisa muito pesada em lei penal, tá? Aí vem a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, ainda está entre o artigo 1º e o artigo 12 do Código Penal. Crime, conceito, elementos, relação de causalidade, tipo, tipicidade, juridicidade, culpabilidade. Ou seja, teoria do delito. Teoria do delito, vocês precisam ter noção. Uma prova de auditor fiscal da Receita Estadual não vai cobrar temas complexos de teoria do delito de vocês. Professor, por que você está falando isso? Porque eu analisei algumas provas anteriores da FGV, principalmente Rio de Janeiro, que foi há muito tempo, ok, mas eu analisei outras que envolviam temas parecidos, tá? E também eu vi que eles cobravam mais a parte especial, principalmente os tipos penais que sejam mais próprios, concernentes à atuação do auditor fiscal da Receita Estadual. Então, o que eu apostaria aqui nessa última semana, se é que você vai rever direito penal nessa última semana? Professor, pretendo dar uma olhada em direito penal sim, porque não estudei direito penal, estudei muito tributário, muito administrativo, direito penal e negligenciei. Cara, cai dentro de crimes contra a administração pública e Lei 8137, que é o que a gente vai revisar hoje. Perfeito? Aí vocês vão ter aqui, percebam uma coisa, extensão penal do conceito de administração pública. Extensão penal do conceito de administração pública. Quando ele fala em extensão penal do conceito de administração pública, vocês precisam ficar muito atentos. Por quê? Porque ele colocou expressamente isso no edital. Ele coloca assim, Código Penal. Por que ele coloca Código Penal no edital? Porque ele pode cobrar qualquer coisa dentro de Código Penal. Se ele quiser cobrar homicídio, ele pode? Pode, porque está dentro do Código Penal. Mas ele vai cobrar? Muito pouco provável. Aquilo que ele de fato quer cobrar, o que ele faz? Ele especifica. Então, aprendam, gente, a ler edital. O edital, ele quando fala assim, ele está querendo dizer para vocês o seguinte, galera, frisa nisso aí porque vai cair isso, tá? Então vamos começar a nossa revisão rapidamente pelos exercícios que eu postei para vocês. Vamos lá, galera, vamos começar a discutir aqui algumas questões que eu trouxe para vocês que eu acho que são questões que podem vir, tá? Considerando o estilo FGV. Olha só, o estilo FGV, ele é muito assim.
Normalmente ele traz um caso concreto, não muito longo, ela não é muito objetiva. Não são questões muito objetivas. Eles trabalham normalmente com casos concretos, não muito longos, mas casos concretos, para que dentro do caso concreto eles questionem alguma coisa que muitas vezes nem é tão referente a detalhes trazidos ali no caso. Então, eu trabalho muito com exame para ordem também, e é a FGV que faz, e eu falo isso com os meus alunos em preparatório para ordem. Galera, eles trazem um enunciado gigante para chegar no final e tirarem um detalhezinho só daquele enunciado. Mas a FGV faz isso. Outra característica da FGV. Gosta de trabalhar com aquelas questões do tipo analise as afirmativas. Traz lá 1, 2, 3 e pergunta, estão corretas apenas a 1 e a 2, a 1 e a 3? Aí vocês têm que ter estratégia para realizar a prova, beleza? Quando vocês forem fazer questões que sejam desse tipo, tenham muita atenção em cada detalhe. Comecem a ler já as assertivas que vocês têm certeza e já vão grifando lá e destacando. E vão riscando as alternativas que não tem essa que você tem certeza. Ou, se é uma que você tem certeza que está errada, já vai riscando aquelas que contém essa alternativa como correta. Perfeito? Então, trabalhem dessa forma porque a FGV costuma fazer isso. Ela trabalha dessa forma. Foquei aqui com vocês crimes contra a administração pública, ordem tributária, mas eu trouxe uma questão também de prescrição. Por que eu trouxe? Vai ser. Por que eu trouxe aqui questão de prescrição? Porque ele coloca, não sei, sabe quando você lê o edital e alguma coisa bate em você? Ele coloca aqui na parte extinção da punibilidade. E essa extinção da punibilidade aqui, normalmente eles vão trabalhar prescrição aqui dentro, principalmente a FGV. Por quê? Porque na análise que eu fiz das últimas provas, quando ela cobrou extinção da punibilidade, ela cobrou prescrição. E o que eles podem trabalhar aqui a prescrição com vocês que vão fazer Cefaz? Momento consumativo do crime contra a ordem tributária material. Os crimes contra a ordem tributária, vocês que já estão estudando para Cefaz devem saber isso, você tem lá os do artigo 1º e os do artigo 2º. Os do artigo 1º, exceto o inciso 5, você tem crimes materiais, ok? Que somente se consumam com o fim do procedimento administrativo fiscal. Na verdade, ele não se tipifica enquanto não houver o lançamento lá, a constituição do débito fiscal, isso inclusive é matéria simulada. A gente vai trabalhar sobre isso hoje. E aí o que eu falo para vocês é o seguinte, enquanto não houver, você não pode falar em prescrição. Tá? Então pode ser que eles trabalhem isso, a prescrição envolvendo aí os crimes contra a ordem tributária. Eu acho que, de repente, se vier prescrição, pode vir nesse caminho. Mas vamos começar a resolver aqui as questões que eu separei para vocês. E aí, quem estiver com o caderno aí, vai acompanhando comigo, tá? E a gente vai discutir os pontos dentro das questões. Olha só. A questão 1 é uma questão de 2021, tá? É uma questão de 2021, da FGV, que foi cobrado agora, recentemente, para delegado de polícia do Rio Grande do Norte. Só que trabalha crimes da 8137. Então, assim, ela acabou de fazer uma questão nesse sentido para delegado de polícia. Tá fresco. Vamos lá. Sávio possui um pequeno comércio de venda de material de escritório. Considerando a situação financeira precária da empresa e procurando reduzir o valor do tributo devido, Sávio praticou uma série de condutas que, em tese, tipificariam o delito do artigo 1º, inciso 1 da 8137. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1.
omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Sobre o delito tipificado na referida legislação e de acordo com a posição da jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que... Acabei de falar isso com vocês. Prestem atenção, galera. Isso aqui cai dia sim, dia não, em prova que envolve direito penal tributário. Prova que seja para auditor fiscal vai cair direito penal, eles vão querer saber se você sabe quais são os crimes formais e os crimes materiais da 8137. Perfeito? Então, olha só. Praticou aqui o artigo 1º, inciso 1 da 8137, que é suprimir ou reduzir tributo mediante seguintes condutas. Então, vejam. Se eu falo que para realizar esse crime eu preciso suprimir ou reduzir o tributo mediante a prática de algumas condutas, eu não estou dizendo que o crime se realiza a partir da realização da conduta, mas sim com a supressão ou redução de tributo. Ou seja, prestem atenção, esse tipo penal contido no artigo 1º, inciso 1, depende de um resultado naturalístico para sua consumação. E esse resultado naturalístico vai ser o quê? A supressão ou a redução do tributo. Perfeito? Então vejam bem. Conforme o previsto no artigo 1º, inciso 1 da 8137, pergunta-se: A. O prazo prescricional começa a contar da data da conduta de omitir informação. Olha o que eu falei para vocês. O prazo prescricional começa a contar da data da conduta de omitir a informação? Não. Por que não? Porque a súmula vinculante 24, prestem atenção, súmula vinculante 24, quem não leu a súmula vinculante 24 nem vai pensando em acertar alguma questão de direito penal. Tô brincando, vocês têm uma semana. Por que eu fiz essa live na segunda-feira? Porque eu acho que fazer aulão de véspera ou live na sábado, na sexta antes da prova, só serve para aumentar a ansiedade do candidato. Na segunda-feira, você ainda tem tempo de verificar o que dá para correr atrás. Então, vocês têm uma semana aí, olha só. Súmula vinculante 24, ela fala o seguinte pra gente. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da 8137, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, olha só. Os tipos penais contidos no artigo 1º, 1 a 4 da 8137 são crimes materiais. Eles dependem da redução ou supressão de tributo para sua consumação. E isso não pode ser verificado antes do lançamento definitivo do tributo. Porque se eu não tive o lançamento definitivo do tributo, eu sequer sei se aquele tributo era devido. Como eu posso dizer que alguém suprimiu ou reduziu um tributo se eu não sei se ele era devido? Perceberam? Então, com base nisso, com base na súmula 24, súmula vinculante 24, a gente consegue resolver essa questão. Vamos lá. O prazo prescricional começa a contar da data da conduta de omitir informação? Não. Enquanto não houver o lançamento definitivo, fica suspensa a prescrição. B. É punível quando praticado através de conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. Errado. Errado. Por quê, gente? Prestem atenção em um detalhe. Prestem atenção em um detalhe. Os tipos penais previstos tanto no Código Penal quanto na legislação extravagante, eles são, em regra, dolosos. Eles nascem, em regra, dolosos. Só se admite a modalidade culposa de qualquer tipo penal se houver previsão expressa nesse sentido, ok? Não existe qualquer previsão de tipo penal culposo na Lei 8137. Então, aqui a gente tá errado justamente por isso, porque não se admite modalidade culposa. Omissivo. Omissivo sim, porque eu posso através da omissão de informação. Então, omissivo sim. Omissivo próprio. Agora, culposo não, ok?
C. É, em tese, de natureza material, pois somente estará configurado com o lançamento definitivo do tributo. Perfeito, súmula vinculante 24. Então, galera, essa primeira questão que fala aí do artigo 1º da 8137, e vejam bem, mesmo quem não vai fazer Cefaz, quem faz prova para delegado, quem faz prova para promotor de justiça, cada vez mais tem sido cobrada a Lei 8137, tá? Crimes contra a ordem tributária. Então, nessa primeira questão, a alternativa correta é um crime de natureza material que somente se configura com o lançamento definitivo do tributo, súmula vinculante 24. Beleza? Galera, quem tá comigo aqui assistindo, curte coraçãozinho aí e compartilha essa live com os colegas de vocês que vão fazer essa prova ou que estão estudando para concurso, beleza? Vamos chamar o pessoal aí pra gente dar uma bombada nessa nossa live aí. Então, primeira questão, tranquilo. Fernanda, seja muito bem-vinda. Estamos aqui na primeira questão. A D diz que é crime formal. A gente já viu que não é crime formal, é crime material. Diz aqui que está consumado com a omissão? Não. Está consumado apenas com a supressão ou redução do tributo. Permite que a expressividade do valor do tributo sonegado possa ser concomitantemente utilizado para elevar a pena base e depois como majorante na terceira etapa ao aplicar a pena. Galera, isso aqui serve para qualquer crime. Se você se valeu de qualquer circunstância em uma das fases, você não pode se valer na fase seguinte. Via de regra, prestem atenção nesse detalhe que vai servir para qualquer tipo penal. Se existe uma previsão, prestem atenção nisso, se existe uma previsão de majorante, ou seja, de causa de aumento para um determinado tipo penal, aquela circunstância que vai funcionar como majorante deve ser aplicada na terceira fase como majorante. Terceira fase de fixação da pena. E eu não vou aplicar na fixação da pena base, não vou aplicar na segunda fase como agravante, vou guardar para aplicar como causa de aumento, como majorante, na terceira fase de fixação da pena. E percebam uma coisa, existe previsão expressa, ok, de causa de aumento, nesse caso, ok, em relação à expressividade do prejuízo, tá? Da sonegação. Então, vai funcionar aqui como causa, causa de aumento, circunstância judicial lá do artigo 59, na primeira fase? Não, não vai. Ele vai ser aplicado aqui no artigo 12, ocasionar grave dano à coletividade, agrava 1/3 até a metade as penas. Cuidado com isso. A lei ela é a técnica, porque quando ela fala que podem agravar, você pode ter a falsa ideia de que isso aqui é uma agravante. Mas não é uma agravante, por quê? Porque ele traz um patamar de aumento em fração. Sempre que você tiver um patamar de aumento em fração ou percentual, você está trabalhando com causa de aumento ou majorante. As agravantes ou atenuantes não prevêem o patamar de aumento ou de diminuição. Perfeito? Então aqui ele fala, são circunstâncias que podem agravar de 1/3 até a metade, lá na 8137, estou diante de uma causa de aumento. Beleza? Então, você descarta essa alternativa já de uma forma genérica, porque você sabe que você não pode, até porque seria bis in idem, aumentar na fixação da pena base e também na causa de aumento. Perfeito? Então, beleza. Primeira questão aqui. Artigo 1º. Está sendo top sua live. Sucesso. Valeu, valeu. Quem quer? Vivian. Valeu, Vivian. Então, olha só, galera. Artigo 1º, inciso 1 ao 4 da 8137. Crime material somente resta tipificado com o lançamento definitivo do tributo. Beleza? Maravilha, vamos lá. Se liga aqui, foca comigo.
Segue aqui que a gente vai para a próxima questão, que já é um crime contra a administração pública, que eu também acho que vocês têm que focar, não só crimes contra a ordem tributária, mas também crimes contra a administração pública. Dá uma olhada nessa questão da FGV. João, olha que besteira, mas é. Vocês vão se assustar, talvez, né? Eu quero que vocês participem comigo. Quem estiver aí com o caderno de questões na mão, que eu postei lá no nosso grupo antes, vai me dando aí, chuta o gabarito, vê o que vocês acham, para não ficar aqui falando sozinho. João, fiscal de um município do estado Alfa, questão da FGV também, delegado de polícia, 2021, Rio Grande do Norte. João, fiscal de um município do estado Alfa, passava por uma rua de comércio popular com a família quando seu filho avistou um comerciante vendendo balões de personagens infantis e insistiu que queria um. João então se dirigiu ao vendedor e exigiu, prestem atenção nesse detalhe, quando estiverem lendo um caso concreto, vão grifando essas palavras-chave. João então se dirigiu ao vendedor e exigiu que ele lhe desse o balão pretendido pelo filho, que estava sendo vendido para outro casal, dizendo que trabalhava para a prefeitura e que, se não fosse atendido, chamaria a guarda municipal para apreender os objetos e lavrar o auto próprio. Ao proceder da forma narrada, João praticou em tese a conduta tipificada como... Prestem atenção, galera. João é fiscal de um município do estado Alfa. Ele visualiza um sujeito vendendo balão de personagem infantil e diz que o cara tá irregular. Ok? Chega pro cara e fala o seguinte: amigo, olha só, eu quero um balão desse, você vai me dar um balão desse. Um balão. Eu quero um balão desse pro meu filho e você vai me dar um balão. Balão do Piu Piu, dos Minions. Tava lá, o balão dos Minions. Ele falou, eu quero esse balão dos Minions, você vai dar pro meu filho agora. Exigiu. Esse é o grande ponto dessa questão. Ele exigiu que fosse dado o balão a ele, que estava sendo vendido para um outro casal. Disse que trabalhava na prefeitura, ou seja, se valeu da sua função. Perfeito? Ele vem aqui e fala o seguinte: eu trabalho na prefeitura e exijo que você me dê esse balão. Me digam, que tipo penal ele praticou? Alguém me diz aí. Chuta. Alguém imagina? O cara vê um balão, trabalha na prefeitura e exige, vamos lá, exige para si ou para outrem, nesse caso foi diretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida. Que crime é esse, gente? Alguém imagina? Se ele exige para si uma vantagem indevida, que ele não ia pagar, queria que o cara desse para ele um balão, era uma vantagem indevida, em razão da sua função, ele está praticando o crime de concussão. Isso aí, Thales, só cuidado com a redação da concussão. Beleza? Deixa eu só mandar rápido aqui. Pronto, foi. Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Thaís não vai gostar muito do tema hoje não, porque Thaís é dentista, mas Thaís apareceu aí. Concussão. Gente, isso aqui é tranquilo. Vamos dar uma olhada na prova, nas alternativas, para a gente ver o que poderia causar aqui uma dúvida para a gente. A primeira alternativa, e muito cuidado com isso, prestem atenção nisso, muito cuidado com isso, a primeira alternativa traz extorsão. Por que eu estou falando muito cuidado com isso? Normalmente, quando a banca quer fazer uma pegadinha com vocês, jogar uma casca de banana e tentar ver se você cai, eles colocam a alternativa que pode causar dúvida. Valeu, Thaís. A alternativa que pode causar dúvida, eles colocam na primeira alternativa. Isso é muito comum. Então,
mete aqui logo uma extorsão. Mete uma extorsão logo na A. Pera aí rapidinho, gente. Bota uma extorsão na A para causar uma dúvida aí no candidato. O desavisado, quando ele lê ali exigir alguma vantagem, ele vai lá e pensa o seguinte, olha só. O artigo 158 diz que quando eu constranjo alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter vantagem indevida, eu pratico extorsão. Preste atenção. Primeiro que ele não se utilizou de violência ou grave ameaça. Perfeito? Então, não tem extorsão aqui. Não tem extorsão aqui de cara. Segundo que eu estou diante de um crime próprio, um crime funcional praticado por um funcionário público que está se valendo da sua função. Então, já fica atento a isso. Se ele está se valendo da função dele, já pensa o seguinte, gente, crimes funcionais, crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Princípio da especialidade. Princípio da especialidade, eu vou correr para eles. E aí você vai lá para o artigo 316 e encontra exatamente a concussão, que é exigir para si vantagem em razão do cargo. Tá? Extorsão não é. A B traz pra gente concussão. Isso aqui era uma prova para delegado, hein, gente? Prova para delegado. Eu não acredito que prova para auditor fiscal da Receita Estadual eles vão cobrar direito penal de uma forma pesada. Acho que vai vir mais leve. Então vejam que não é nada muito pesado. São noções básicas de direito penal para resolver isso. Nem vou me aprofundar aqui em discussões. A C fala pra gente corrupção passiva. Poderia ser corrupção passiva? Não. Por que não? Na corrupção passiva, diferente da concussão, o sujeito ele solicita para si ou para outro, indireta ou indiretamente, a vantagem. Ok? Então imagina o seguinte, se ele chega pro cara e fala assim, pô, você podia me dar um balão desse, hein? Aí o cara fala assim, por que eu te daria um balão desse? Pô, porque eu trabalho na prefeitura aqui, e se você me desse um balão desse, de repente eu não... Exatamente, Isa. De repente eu não fazia nada contigo, não. Deixava você continuar vendendo seu balão aí tranquilamente. Aí o cara vira e fala assim, não vou te dar balão, não. Aí você fala assim, tranquilo, beleza. Está configurado o crime de corrupção passiva? Sim, porque ele solicitou. Precisaria receber o balão para configurar o crime de corrupção passiva? Não. Basta solicitar ou receber. Nesse caso aqui, ele exigiu. E qual é a diferença do exigir para solicitar? No exigir, você não dá alternativas para a vítima. Quando você exige, você coloca o sujeito em uma situação em que ou ele faz aquilo ou ele vai sofrer alguma consequência. Então veja, se eu falo o seguinte, eu estou exigindo que você me dê um balão, caso contrário eu vou ter que lavrar um auto de infração contra você. Se ele está exigindo, o crime é de concussão. Fiquem atentos com isso, porque também costuma cair muito essa pegadinha de corrupção passiva com concussão. Na concussão, o sujeito exige. Na corrupção passiva, ele solicita ou recebe a vantagem. Perfeito? Tranquilo? Então, aqui, corrupção passiva descarta também. Aí vem exercício arbitrário das próprias razões. Bizarro, acho que eu não vou nem comentar essa, né? Porque exercício arbitrário das próprias razões... Pessoal, brincadeira, hein? Em que consiste o exercício arbitrário das próprias razões? Vamos lá. Falei que não ia comentar, mas eu vou. Não consigo. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. No exercício arbitrário das próprias razões, o sujeito ele tem um direito, ok? Mas a satisfação da pretensão a esse direito deve ser feita através das vias legais próprias. E o sujeito ele vai lá, fora das vias legais, das vias ordinárias, e resolve satisfazer essa pretensão que pode ser legítima, ok?
E aí ele vai lá e, por exemplo, imagine que o sujeito devia um dinheiro a ele e ele, ao invés de ingressar com uma ação de cobrança, ele vai lá e entra na casa do cara e pega algum tipo de bem do sujeito para satisfazer a dívida, né? Nesse caso aqui, você estaria falando em exercício arbitrário das próprias razões. Agora, obter um balão, porque senão ele lavraria um auto de infração? Nada a ver. Pô, descarta isso de cara. Se alguém marcar isso aí, sacanagem, por favor, me chama no privado e conversa comigo que a gente vai fazer uma mentoria, a gente vai fazer alguma coisa aí para vocês continuarem estudando direito penal, parte especial. Beleza? Corrupção passiva, mas João terá sua tipicidade afastada pelo princípio da insignificância. Essa alternativa aqui é muito interessante para a gente discutir alguns temas. Vejam bem, eu estou fazendo a segunda questão e estou com 30 minutos de live. Por quê? Porque eu estou aproveitando as alternativas para discutir algumas questões que eu acho relevantes para vocês. Corrupção passiva a gente já viu que não é. Mas o que tem de errado aqui também? Ele fala o seguinte: João teria tipicidade afastada pelo princípio da insignificância. A insignificância, ela afasta a tipicidade? Sim. A insignificância, ela afasta a tipicidade material. Perfeito? Quando a gente pega a estrutura da teoria do delito, lá no fato típico nós temos conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. A tipicidade, ela vai ser formal e material. A tipicidade formal é a mera adequação da conduta, né, do fato, na verdade, que é a conduta com resultado e nexo causal, que se adequa a um modelo em abstrato. Então isso é a tipicidade formal. E a tipicidade material é a efetiva lesão a um bem jurídico protegido. Ok? Então vejam bem, princípio da insignificância, ele afeta sim a tipicidade no plano material. Mas, qual é a grande pegada aqui? Anotem isso, por favor. Embora tenhamos alguns julgados divergindo e mitigando esse entendimento, anotem isso, por favor. Embora tenhamos alguns julgados divergindo e mitigando esse entendimento, se vier numa questão objetiva, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, pode marcar isso tranquilamente. Perfeito? Perfeito? Então, olha só. Princípio da insignificância, em regra, não se aplica aos crimes contra a administração pública. O princípio da insignificância, em regra, não se aplica aos crimes contra a administração pública. Bacana? Tranquilo? Maravilha! Vamos seguir aí com o nosso questionário. Galera que chegou depois, que está aqui na live. Professor, você está resolvendo que questões? Eu preparei. Exatamente, Amanda. Nos crimes contra a administração não cabe em regra. Eu preparei um questionário apenas de questões, tá, que envolvem crimes contra a administração, crimes contra a ordem tributária e alguns pontos de parte geral que eu acho que podem cair em um concurso para a Secretaria de Fazenda, que vai ter agora no próximo final de semana aqui no Espírito Santo, tá? Por que eu fiz essa live? Porque muita gente me mandou no inbox perguntas. Professor, o que eu estudo em direito penal para ser faz? Eu peguei o edital e vi o seguinte, eles colocam lá alguns pontos de teoria geral do delito e especificam na parte especial crimes contra a administração pública e na legislação especial 8137. Então o que vocês acham que vai cair? Administração pública e 8137. Certo? Olhei provas anteriores e o que caiu? Administração pública e 8137. Então, galera, foca nessa semana em administração pública e 8137. E me cobrem depois. Vamos lá. A 3 é uma questão que fala de prescrição. Por que eu peguei essa questão aqui para fazer? Porque eu falei para vocês, se vier alguma coisa envolvendo extinção da punibilidade, e extinção da punibilidade está no edital, eu acho que vem envolvendo prescrição. Como essa questão caiu agora para delegado de polícia do Rio Grande do Norte, que foi feita pela FGV, foi
acho que é a única prova de 2021 feita pela FGV, tá? Com direito penal. Cobrou prescrição. Olha só, a questão fala o seguinte: prescrição é a perda pelo Estado do direito de punir ou executar a pena em razão do decurso do tempo. Até aqui, nada demais. Tratando-se de causa de extinção da punibilidade. Perfeito. Até aqui todo mundo concorda comigo, concorda com o enunciado, né? Até porque isso está previsto no artigo 109 e 107 do Código Penal. Artigo 107, inciso 4, diz que extingue-se a punibilidade pela prescrição. Maravilha? 107, inciso 4 do Código Penal. Bacana? Show de bola, vamos embora, vamos seguir. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. 1. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é o dia em que cessar a permanência em crimes desta natureza. Perfeito, gente. Essa afirmativa está corretíssima. Por que essa afirmativa está corretíssima? Porque nos crimes lá no Código Penal, deixa eu abrir aqui para vocês. Vão lá no Código Penal e vejam o artigo 111 do Código Penal. Isso é letra de lei, tá? Letra de lei. A prescrição, antes de transitar em julgado, a sentença final, começa a correr. Aí vem, inciso 3, nos crimes permanentes do dia em que cessou a permanência. Então, nos crimes permanentes, eu só começo a contar a prescrição quando cessar a permanência. Cessou a permanência, começa a contar o prazo prescricional. Então, olha só, o artigo 111, inciso 3 do Código Penal é expresso no sentido de que o termo inicial da prescrição nos crimes permanentes será com a cessação da permanência. Perfeito? Então aí na alternativa 1 está correto. Termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é o do dia em que cessar a permanência em crimes desta natureza. Perfeito? Beleza. Tranquilo. Afirmativa 2. A publicação do acórdão condenatório interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória. Então ele fala aqui que a publicação do acórdão interrompe o prazo prescricional. Vejam bem. O artigo 117 do Código Penal traz as causas interruptivas da prescrição. E ele fala o seguinte: o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa, cuidado, recebimento do denúncia ou queixa, pela pronúncia, isso lá no júri, pela decisão confirmatória da pronúncia, 4. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. 5. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. 6. Pela reincidência. Vejam bem. A publicação do acórdão condenatório interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória. Errado. Primeiro aqui você tinha que falar da questão de ser recorrível ou não. Ok? E aqui você está falando de pretensão executória. A 2 aqui está completamente errada. Tranquila essa questão, ok? Essa alternativa. Porque quando o 117 fala do acórdão condenatório, ele está trabalhando aqui da pretensão punitiva do Estado. Ok?
e não está tratando da pretensão executória. Por quê? Porque o termo inicial da pretensão executória vai se dar quando, gente? Com trânsito em julgado. Então, olha só. O artigo 112 do Código Penal, ele fala o seguinte: no caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória. E o que diz o artigo 110 do Código Penal? Vejam bem, prescrição depois de transitar em julgado, ou seja, pretensão executória, extinção da pretensão executória. Cuidado com isso. Isso aqui é uma baita de uma pegadinha, porque você vai lá e lê a alternativa e vê o seguinte: cara, o acórdão condenatório, ele é uma causa de interrupção da prescrição, mas da pretensão punitiva, não da pretensão executória. Perfeito? Então fiquem atentos a isso. Aí vem a 3 e fala o seguinte: a desclassificação posterior pelo tribunal do júri faz desaparecer a causa de interrupção da prescrição em razão da pronúncia. Imaginem a seguinte situação, gente. O sujeito ele é pronunciado ao tribunal do júri pela prática de um crime de homicídio doloso. A pronúncia, a gente acabou de ver que a pronúncia interrompe a prescrição. Perfeito? Está aqui no 117, inciso 2. O curso da prescrição interrompe-se pela pronúncia. Bacana? Então imagina o seguinte: o juiz recebe a denúncia e instrui na primeira fase do tribunal do júri o procedimento e verifica que é um crime doloso contra a vida. O que ele faz? Pronuncia o sujeito para julgamento em júri. Essa decisão de pronúncia vai interromper a prescrição. Perfeito? Então vai começar a contar do zero a partir da pronúncia. Quando chega no júri, imagine a seguinte situação: os jurados desclassificam uma tentativa de homicídio, por exemplo, para lesões corporais. Lesão corporal não é mais competência do tribunal do júri. Ele desclassificou uma tentativa de homicídio para lesão corporal. Imagine essa situação. A alternativa aqui está dizendo que, se ele desclassificou, aquela pronúncia não pode mais ser considerada causa de interrupção da prescrição. Ou seja, se já tiver sido verificada a prescrição, desconsiderando esse marco interruptivo, deve ser reconhecida a prescrição. Seria esse o entendimento. Mas está correto isso? Não está correto isso. Qual é o entendimento que se aplica em relação à pronúncia como causa interruptiva da prescrição? Vamos lá, galera. Abram aí, por favor, a súmula 191 do STJ, que diz o seguinte pra gente: a pronúncia é causa interruptiva ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. Perceberam? Então vejam, ainda que seja desclassificado o crime pelo tribunal do júri, aquela pronúncia, né, que foi emanada pelo juiz na primeira fase, foi sim um marco interruptivo da prescrição. Perfeito? Então a pronúncia, sim, interrompeu a prescrição. Com base nisso, das 3 alternativas que a gente leu, termo inicial da prescrição da pretensão punitiva nos crimes permanentes é quando cessa a permanência? Correto, está lá no artigo 111. Publicação do acórdão condenatório interrompe o prazo de prescrição da pretensão executória? Não. 3. Desclassificação posterior pelo tribunal do júri faz desaparecer causa de interrupção? Não, súmula 191 do STJ. Então, só a 1 está correta. Perfeito? Alternativa A, apenas a 1 está correta. As demais que trazem outras alternativas, você já pode jogar fora, desconsidere. Beleza? Gente que vai fazer prova da FGV, cuidado que eles gostam de questão assim.
Cuidado que eles gostam de questão assim, com várias alternativas. Maravilha? Galera, lembrando a vocês que na minha bio tem o link do nosso grupo do WhatsApp, perfeito? Tem o link do nosso grupo do WhatsApp e lá no grupo do WhatsApp eu estou postando material. Além das questões, eu postei jurisprudência selecionada. Apenas jurisprudência que diga respeito a crimes contra a administração pública, crimes contra a ordem tributária e que eu entenda que são possíveis de ser cobrados, tá? Coloquei esse material lá no nosso grupo de WhatsApp. Quem tiver interesse, chega lá que toda semana a gente vai ter material novo. Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui corrigindo as questões e debatendo. Próxima questão, questão 4. Outra questão aqui que envolve parte geral. Fala sobre reincidência. Por que eu trouxe isso aqui? Porque, mais uma vez, ele trabalha com prescrição. Eu tô achando o seguinte, cara, a FGV, na prova de delegado do Rio Grande do Norte, ela adorou trabalhar com prescrição. Ela trouxe 2 questões envolvendo prescrição. Então, galera, tô vendo que a FGV gosta de prescrição. Olha só, Gerson foi condenado por decisão transitada em julgado. Aqui era o momento que eu precisaria do meu... Eu sinto falta do meu PowerPoint para ficar riscando para vocês aqui, fazendo a linha do tempo. Mas presta atenção comigo e vão guardando aí as datas. Olha só. Gerson foi condenado com decisão transitada em julgado em 16/11/2015. Então, trânsito em julgado em 2015. A pena de 1 ano e 6 meses de reclusão. Pela prática do crime de furto consumado em 8/8/2013. Em 20/2/2020, Gerson teve sua punibilidade extinta pela prescrição. Então, olha só. Verificou-se a prescrição em 20/2/2020 e extinguiu, ok? A prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão executória se considera extinta a pena. Perfeito? Maravilha. Em 30/11/2020, ou seja, prestem atenção, 30/11/2020, Gerson foi denunciado. Quando isso, gente? 9 meses depois da extinção da punibilidade dele. 9 meses depois da extinção da punibilidade dele, ele foi denunciado pela prática do crime de roubo consumado. Esse roubo foi praticado em 25/11/2020. Ou seja, 9 meses também e 5 dias após a extinção da punibilidade dele. Aí a pergunta que vem aqui é a seguinte. Sendo esses os únicos delitos por ele praticados, Gerson, quanto aos seus antecedentes criminais? Exatamente, Priscila, é isso que eu falei. Fiquem atentos a isso. Naquela questão lá de cima, ele estava falando de prescrição da pretensão executória. E a gente estava falando da prescrição da pretensão punitiva. E mesmo a punitiva vai ter lá em abstrato, né? Antes do decreto condenatório, e a retroativa quando for após o decreto condenatório, que você já considera, para fins de verificação da prescrição, a pena em concreto e não mais a pena em abstrato. Mas isso aí é tema para uma outra live, que a gente pode falar sobre prescrição. Prescrição é um tema que cabe numa live. Olha só, galera. Alternativa A. Será considerado reincidente, mas a mesma condenação não poderá servir para fins de maus antecedentes. Galera, tá correta essa alternativa? Óbvio que sim. Ele é reincidente? Claro que sim. Por que ele é reincidente? Vamos dar uma olhada lá no Código Penal e vamos ver o que é reincidência? Rapidinho. Porque pode ser, né? Que vai que... Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Artigo 63 do Código Penal fala pra gente o seguinte: verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime
depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então prestem atenção, eu somente considero um sujeito reincidente se a prática do novo crime se der após o trânsito em julgado da sentença condenatória do crime anterior. Se ele ainda responde por um processo e pratica no curso do processo um novo crime, ele não pode ser considerado reincidente, mas esse novo crime pode ser considerado, mas o crime anterior pode ser considerado maus antecedentes lá na fixação da pena do crime novo, mas reincidência não. Prestem atenção. A reincidência, ela constitui uma agravante. A reincidência, ela constitui uma agravante. Está prevista no artigo 63 expressamente e no artigo 61, 1 do Código Penal. Maravilha? Então a reincidência vai se dar nessas hipóteses. Ele praticou o crime de roubo após o trânsito em julgado? Sim. Foi após o trânsito em julgado. Então ele é reincidente? É. Mas vejam, existem algumas situações que podem retirar os efeitos da reincidência, considerando o autor como tecnicamente primário. Quais são essas situações? Vejam bem. O artigo 64 diz pra gente o seguinte: para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, que é o chamado período depurador. Perfeito? Período depurador. Então, entre a extinção da pena e o crime novo, se tiver mais de 5 anos, ele é tecnicamente primário. Perfeito? Computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Nesse caso aqui, gente, foram 9 meses entre a extinção da punibilidade e o crime novo. Ele é reincidente? Lógico que ele é reincidente. Então, fiz essa viagem toda só para vocês verem que o sujeito é reincidente, sim. Ah, professor, mas ele praticou um crime de furto e um crime de roubo. Dane-se. Não estou falando em reincidência específica, estou falando em reincidência. Ponto. Ok? Ele é reincidente, sim. A condenação anterior pode funcionar também como maus antecedentes para fins de fixação da pena base na primeira fase da dosimetria da pena? Não. Já falei sobre isso com vocês aqui hoje. Sistema trifásico de aplicação da pena, você sempre tem que pensar de forma prognóstica. Como assim, professor? Eu preciso analisar lá na primeira fase se aquela circunstância vai ser causa de aumento ou causa de diminuição. Se for causa de aumento ou causa de diminuição, eu vou guardar para a terceira fase. Ah, não é causa de aumento, não é causa de diminuição? Então eu vou verificar se ela pode ser agravante ou atenuante. Se for, vou guardar para a segunda fase. Ah, não é causa, circunstância agravante nem circunstância atenuante. Então, subsidiariamente, eu posso utilizar como circunstância judicial desfavorável na primeira fase. Presta atenção, gente. Presta atenção. Maus antecedentes são circunstâncias judiciais desfavoráveis. Se eu vou considerar reincidência, eu vou deixar para aplicar apenas na segunda fase como uma agravante. Não posso aplicar na primeira fase porque eu estaria aí incorrendo em bis in idem. Perfeito? Então a alternativa A, corretíssima. Tem reincidência, mas não pode servir como maus antecedentes. B. Será considerado reincidente e possuidor de maus antecedentes? Não, pelos motivos que eu acabei de expor a vocês. Não será considerado reincidente, mas sua condenação servirá para fins de maus antecedentes. Será sim reincidente.
Se não pudesse aplicar a reincidência, subsidiariamente a gente viu que poderia aplicar como maus antecedentes. Mas cabe a reincidência aqui. Cabe a reincidência. Não será considerado reincidente ou possuidor de maus antecedentes, pois o crime anterior praticado prescreveu. E daí? A prescrição extingue a punibilidade. Ok? Mas a extinção da punibilidade não retira esses efeitos para fins de reincidência. Não será considerado reincidente ou possuidor de maus antecedentes, pois ultrapassado o período depurador de 5 anos do trânsito em julgado da condenação. Galera, o período depurador é de 5 anos. É de 5 anos. E ele não é considerado do trânsito em julgado, mas da extinção da pena. Muito cuidado com isso, galera. A grande pegadinha dessa questão foi essa. Por quê? Porque se você olhar a data da condenação com trânsito em julgado, transitou em julgado em novembro de 2015. E ele praticou um crime novo dia 25 de novembro de 2020. Ou seja, ele praticou o crime novo mais de 5 anos após o trânsito em julgado. Mas trânsito em julgado não é marco do período depurador. O marco do período depurador vai ser o cumprimento ou extinção da pena. Perfeito? Maravilha. Vamos seguir aqui. Não vou resolver todas as questões, tá? Porque já estamos aí com 1 hora de live. E aí eu vou escolher aqui as mais importantes, as mais relevantes, e vou mandar o gabarito para vocês lá no grupo do WhatsApp. E aí quem tiver dúvida, tira dúvida comigo lá no grupo do WhatsApp, que a gente manda. A pegadinha da questão é a data em que a pena anterior se extinguiu. Pois é, Thales, é confundir a pessoa com extinção da pena e trânsito em julgado. A pessoa que está insegura, ela pode achar que o trânsito em julgado é um marco do período depurador, mas não é. O trânsito em julgado, ele é marco da prescrição, mas do período depurador é a extinção da pena. Bora lá. Questão interessante que eu acho que pode vir também, tá? Que é muito comum ser cobrado em concursos da FGV, que inclusive caiu agora para agente e escrivão, tá? No Rio Grande do Norte, na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, 2021, FGV, falando sobre crimes contra a administração pública e trabalhando a questão que a gente sempre trabalha quando conversa crimes contra a administração pública, que é a comunicação das circunstâncias pessoais em relação aos crimes próprios. Perfeito? Vamos dar uma olhada nessa questão aqui. E lembrem-se, peguem lá o artigo 29 do Código Penal e coloquem no coração de vocês. Peguem o artigo 29 do Código Penal, levem para o coração de vocês e venham comigo aqui rapidinho. Vem cá, galera. Olha essa questão. Jonas, agente policial de determinado estado, e seu primo Hélio, desempregado, subtraíram na delegacia na qual o primeiro exercia suas funções computadores que haviam sido substituídos, por equipamentos novos e que se encontravam guardados, tendo a dupla se aproveitado das facilidades decorrentes do cargo exercido por Jonas. Ao tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial deve reconhecer que Jonas praticou. Prestem atenção aqui. Grande Maria Luísa Pisari Arcos, presente. Vai dormir. Beijo, filha. Olha só, gente. Galera, princípio da especialidade em relação aos crimes funcionais, tá? O sujeito, ele é policial e se valendo das facilidades que o cargo lhe proporciona, subtrai computadores da unidade policial na qual ele trabalha. Eu tenho aqui um caso típico de peculato, ok? Olha lá o artigo 312, tranquilo aqui.
apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Ah, professor, mas ele não tinha posse. Calma aí. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, parágrafo 1º, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, subtrai, aqui é o peculato furto, aqui é o peculato furto, lá em cima a gente tinha o peculato apropriação, parágrafo 1º, peculato furto. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Percebam que a questão narrou exatamente os elementos do tipo penal do artigo 312. Então, em relação a Jonas, estamos tranquilos de que ele praticou um peculato. Qual é a questão aqui que vocês precisam saber? O peculato é um crime próprio, né? É um crime que reclama do agente, reclama do sujeito ativo, uma qualidade especial, qual seja ser funcionário público. Perfeito? Capítulo 1 fala dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. O primo dele, que é desempregado, o auxiliou na subtração. Esse primo que o auxiliou na subtração vai responder pelo quê? Percebam uma coisa. O artigo 29 do Código Penal, fala o seguinte pra gente. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Aqui nós temos a teoria monista do concurso de pessoas. Perfeito? Então, a regra no concurso de pessoas é que, praticados tipos penais, realizado um tipo penal por mais de uma pessoa, ou seja, com pessoas concorrendo para a realização desse tipo penal, todos eles devem responder pelo mesmo tipo penal. Perfeito? Prestem atenção em um detalhe. Semana que vem eu vou postar no YouTube uma aula de concurso de pessoas. Perfeito? Está sendo gravada essa aula de concurso de pessoas. Semana que vem essa aula vai ser postada. Não vai ser live, vai ser aula gravada. O artigo 29, então, fala pra gente da teoria monista. Todo mundo responde pelo mesmo delito. O artigo 30 vem excepcionar a teoria monista e diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O que são elementares do crime? São aqueles elementos do tipo penal sem os quais o tipo penal não se realiza. Perfeito? Então, se eu retiro um desses elementos e o tipo penal ele não se realiza mais ou passa a ser realizado um outro tipo penal, eu vou ter aqui uma atipicidade relativa. Na primeira hipótese, uma atipicidade absoluta. Se eu retiro um elemento do tipo penal e não existe mais tipo penal, a atipicidade absoluta. Se eu retiro um elemento do tipo penal e aquele tipo penal não se realiza mais, mas esse fato se amolda a um outro tipo penal, eu estou diante de uma atipicidade relativa. Por exemplo, se eu retiro a qualidade de funcionário público, não é mais peculato, mas vai ser furto. Perceberam? Em relação a peculato, eu teria uma atipicidade relativa. Maravilha! A questão toda é a seguinte. A parte final do artigo 30, quando diz salvo quando elementares do tipo, vai dizer que eu comunico as circunstâncias e condições de caráter pessoal quando elas forem elementares do tipo. E ser funcionário público nos crimes funcionais é elementar do tipo. Perfeito? Então vejam, o crime de peculato, por ser um crime funcional, ou seja, um crime contra a administração pública praticado por funcionário público, ele é um crime próprio.
essa característica de ser funcionário público é um elemento essencial para a caracterização do crime de peculato. Então é uma elementar. E é uma característica, uma circunstância de caráter pessoal, que diz respeito ao cargo do agente. Então percebam uma coisa, essa circunstância se comunica ao primo desempregado, todo mundo responde pelo peculato. Vamos dar uma olhada nas alternativas? A. Crime de peculato devendo Hélio responder pelo mesmo delito. Pronto, matei aí na A. Crime de peculato devendo Hélio responder pelo mesmo delito. Por quê? Teoria monista, regra. Artigo 30 excepcionaria, mas a parte final diz que, salvo quando elementares, então eu vou comunicar a condição de caráter pessoal ao primo do Jonas. Perfeito? Excelentíssima Bruna Pisari, presente. Grande cunhada e defensora pública no Rio de Janeiro. Vamos lá, pessoal. Beijo, Brus. A B fala o seguinte. Crime de furto qualificado assim como Hélio. Porra, presta atenção, gente. Jonas vai responder por crime de furto qualificado? O Jonas, ele se... Ó o coração verde aí, gente. Ó, aqui tá cheio de delta, hein? Prepara... Ó, galera que se prepara pra delta, vê esses coraçõezinhos verdes aí. Tô brincando, hein, gente? Galera, ó. Primeiro garantidor dos direitos fundamentais é o delegado de polícia, tá? Então essa coisa de que são lados opostos, isso não existe, não. Todos nós estamos do lado do direito, né? No final das contas é isso. Então vamos lá, presta atenção aqui. Crime de furto qualificado, óbvio que não, princípio da especialidade, perfeito? Princípio da especialidade, ele é funcionário público, ele se valeu da sua função para subtrair o bem, então ele praticou peculato, descarta essa B tranquilamente. C, crime de peculato e Hélio, peculato culposo. Por que, gente? Por que peculato culposo? O cara tentou dar uma confundida aqui em vocês, mas acho que até o cara que não estudou falou, pô, por que culposo? O cara foi lá ajudar. O que é peculato culposo? É quando o funcionário ele concorre culposamente para o crime de outrem. Está lá no parágrafo 2º da 312. Culposamente, ele foi ajudar de forma dolosa. Perfeito? Descarta essa alternativa. Crime de peculato e Hélio por furto qualificado não, teoria monista, exceção do artigo 30, descarta. Peculato e Hélio, furto simples, também não, pelo mesmo motivo, tranquilo aqui. Crime funcional de Jonas se comunicando a Hélio em decorrência da teoria monista do concurso de crimes, em decorrência da comunicação das circunstâncias pessoais, quando se tratar de elementar do tipo. Perfeito? Então aqui, questão tranquila. Deixa eu selecionar uma boa aqui, porque caso não dê tempo de fazer tudo, eu quero pegar umas que sejam mais pontuais para a Cefaz, lembrando que a gente está fazendo aqui uma revisão para a Secretaria de Fazenda. Se der tempo, eu volto aqui em outras, tá? Vou pular 6, que fala de crimes contra a administração. A gente já fez bastante crimes contra a administração. Eu quero fazer um pouco aqui de crimes contra a ordem tributária, porque vai cair crime contra a ordem tributária, com certeza. Então vocês precisam saber crime contra a ordem tributária. Vamos lá, FGV, peculato, inserção de dados falsos. Cara, uma questão interessantíssima que vocês precisam ficar atentos, tá? Envolvendo insignificância nos crimes tributários. Eu falei para vocês lá em cima de insignificância, galera que vai fazer prova da Cefaz, Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo, vocês vão ser auditores fiscais do Estado do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, em relação ao princípio da insignificância, se discute muito nos crimes contra a ordem tributária a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. E hoje se pacificou tanto no STJ quanto no STF. Antes nós tínhamos aí uma divergência, mas hoje, tranquilo, o patamar
objetivo de R$ 20.000 para fins de verificação do princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária. Ou seja, se a sonegação, o crime praticado contra a ordem tributária, envolver aí prejuízo tributário na ordem inferior a R$ 20.000, eu aplico o princípio da insignificância. Ah, é, professor? Sempre? Não. Primeiro ponto, que é o que importa para vocês que vão fazer Cefaz, que é estadual. Esse raciocínio ele foi desenvolvido considerando tributos da União. Por quê? Porque no plano federal, R$ 20.000 é o valor, o patamar utilizado para fins de execução ou não do valor, para fins de propositura ou não da ação executória, da execução fiscal. Perfeito? Então até R$ 20.000 não se propõe a execução fiscal. Acima de R$ 20.000 se propõe a execução fiscal. Ora, se o direito penal é um ramo de última ratio, e nem o direito tributário se preocupou, não faz sentido aplicar o direito penal quando o direito tributário achou por bem não intervir. Perceberam? Só que essa construção se dá porque existe norma no plano federal trazendo esse patamar de R$ 20.000. No plano estadual, você aplica o que estiver previsto no normativo estadual. Perfeito? Então, se não tem norma semelhante no plano estadual, não se aplica a insignificância, considerando valores absolutos, objetivos. Ou se, no plano estadual, eu tenho uma norma dispensando execução fiscal no valor de até 5 mil, por exemplo, vai ser R$ 5.000. Perceberam? Fica atento nisso, porque eu estava lendo aqui algumas questões e me lembrei disso. E isso é mega importante, como disse o Thales Ferro aí para vocês. Olha só essa questão aqui da Cefaz do Rio, que foi feito pela FGV em 2011, tá? Cefaz 2011. Juraci Silva ingressou com pedido de habeas corpus, depreendendo-se dos autos que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos crimes definidos nos artigos 4º, 2A, B e C da 8137 e 288 do CPP, ou do CPB, Código Penal Brasileiro, que é a associação criminosa, combinado com o artigo 69, que é o concurso material. Juraci questiona a competência da Justiça Estadual do Estado do Rio de Janeiro para julgar o processo crime em virtude da acusação de cartel, sendo certo que os atos praticados pelo paciente demonstram que Juraci, bem como os demais acusados, todos diretores de empresa... Essa questão aqui não é muito importante para vocês não, acho que não vem não. Vou pular essa aqui e vamos fazer uma outra. Quero fazer o que seja mais relevante para vocês. Essa aqui é uma questão que eu acho que pode ser relevante para vocês. Por que eu acho que pode ser relevante para vocês? Porque envolve a absorção do falso no crime de sonegação. E isso eu coloquei inclusive na jurisprudência selecionada que eu mandei lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? No nosso grupo de WhatsApp tem lá a jurisprudência selecionada e dentro dessa jurisprudência selecionada eu coloquei para vocês um tema que dizia exatamente sobre isso. Olha só. O uso de documento falso em sonegação fiscal. O mesmo raciocínio que se tem em relação ao estelionato. Prestem atenção. O uso de documento falso é absorvido pelo crime de sonegação fiscal quando constitui meio, caminho necessário para a sua consumação. Então, se o uso de documento falso constituir meio ou caminho necessário para a consumação do crime de sonegação fiscal, o uso de documento falso ele vai ser absorvido, tá? Princípio da consunção, pelo crime de sonegação.
crime fim era sonegação, eu utilizei o falso apenas como meio. Constitui mero exaurimento do delito de sonegação fiscal a apresentação de recibo ideologicamente falso à autoridade fazendária no bojo de ação fiscal como forma de comprovar a dedução de despesas para redução da base de cálculo do imposto de renda. Então vejam bem, se o falso continuar tendo potencial lesivo, com o mesmo raciocínio que a gente utiliza em relação ao estelionato, ele não vai ser absorvido pela sonegação fiscal. Essa é a grande pegada que vocês têm que ter aqui. Eu só vou absorver o falso na sonegação fiscal se ele não tiver mais potencial lesivo. Olha essa questão que a gente vai fazer aqui. Cássio obteve em HC trancamento de ação penal na qual era acusado de sonegação fiscal. Boa noite, Clóvis. Seja bem-vindo. Com relação ao imposto de renda de pessoa física, em virtude de estar ainda sendo apurado o tributo devido em procedimento administrativo próprio. Cássio também estava sendo acusado de crime de falsidade ideológica, porque ele alterou documentação de veículo adquirido, inserindo no certificado de propriedade do carro declaração falsa. Cássio, em 2007, adquiriu um veículo Lamborghini pelo valor de R$500 mil em nome de seu empregado Vinícius, para ocultar sua titularidade. Em 2010, foi simulada a venda do carro de Vinícius a Cássio, que foi o real proprietário, né? No valor de R$180 mil. Nesse caso, o crime de falso documental. Prestem atenção. O que vocês acham? O falso vai ser absorvido pelo crime de sonegação nesse caso? Percebam, a falsidade ela não foi crime meio para a consumação do crime fiscal. Perfeito? Tranquilo? E mais, ela continuou tendo potencialidade lesiva. Perfeito? A compra e venda foi um ato ligado à lavagem de dinheiro. O sujeito ele obteve aqueles R$500 mil e aí falou que comprou o carro por 180, enfim. A sonegação fiscal foi outro tipo penal. Outro. Então vejam bem aqui. Eu não tenho a falsidade como um crime meio que se exaure na sonegação. Nesse caso aqui eu não posso falar em absorção. Prestem atenção nisso, por quê? Porque se o falso for meio para a realização da sonegação e se exaurir a potencialidade lesiva ali na sonegação, nesse caso ela absorve. Nesse caso aqui não. Então, é absorvido pela sonegação? Não. Será apurado na Justiça Federal por ter sido atraído pelo crime de sonegação fiscal após regular a apuração do tributo devido? Não. É crime meio, pelo que não será apurado de forma autônoma, esgotando-se no crime fim de sonegação? Presta atenção, gente. Aqui é uma questão de raciocínio lógico. A A e a C são a mesma coisa. Então, não pode ser nem A e nem C a resposta. Por quê? Porque quando ele fala que é absorvido pelo crime de sonegação fiscal, é a mesma coisa de dizer que é crime meio, pelo qual não será apurado de forma autônoma, esgotando-se no crime fim de sonegação. Então aqui é raciocínio lógico, tá? A pessoa não passa no psicotécnico se não se ligar nisso. A A e a C são iguais, tem que excluir as duas. Na hora de fazer prova, fica ligado nisso. D. Tem potencial lesivo autônomo que não se esgota na prática de sonegação, pelo que será apurado na Justiça Estadual. Perfeito. Alternativa D. Tem potencial lesivo sim, e o falso vai ser apurado na Justiça Estadual. Perfeito? Olha, atingido pelo princípio da consunção, exaurindo-se no crime de sonegação fiscal. Mais uma. A A, a C e a E dizem a mesma coisa. Você descarta as três, sobra B e D. Viu? Como é que se faz prova? Então, aqui D, tranquilo. D, tranquilo.
Vamos embora para a gente finalizar 1h30 de live. A 14 é meio decoreba, eu não vou fazer ela não. Quero fazer uma outra que envolva 8137. Que eu acho que são questões mais interessantes. Olha só, gente, atenção aí na 16. Quem estiver com o material em casa, atenção na 16. Por quê? Porque a 16 ela está desatualizada. Perfeito? Professor, você está desatualizada, por que você manteve? No gabarito eu coloquei lá, desatualizada, não tem resposta. Mas eu mantive porque as alternativas ajudam a gente a estudar. E eu vou responder aqui a 16 com vocês. Olha só o que fala a 16. Com relação aos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, segundo a Lei 8137 de 90, deixa eu abrir aqui a Lei 8137 de 90, rapidamente. Tarará. Vamos lá. Juliana Braga entrou. Seja bem-vinda, Juliana Braga. Olha só, a 16 fala o seguinte. Com relação aos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, segundo a Lei 8137 de 90, analise as afirmativas a seguir. 1. Extingue-se a punibilidade quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Perfeito? Isso aí falava o artigo 14 da 8137. O artigo 14 da 8137, que foi revogado pela Lei 8383 de 91. Bacana? Então, nesse caso aqui, esse texto da forma como está, ele está perguntando segundo a Lei 8137, então isso aí foi revogado em 91, tá? Nesse caso aí você não aplicaria esse entendimento. Vejam bem uma coisa. A Lei 8137, que foi revogada em 91, teve esse artigo, né, de certa forma restabelecido pela Lei 9429 de 95. Quem vai fazer a prova, por favor, fique atento a isso. Por quê? Porque a 8137 ela teve o artigo 14 suprimido pela 8383 de 91. Mas em 95, a Lei 9429 passa a falar o seguinte: extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8137, faz referência a 8137, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Então vejam bem, a Lei 9429 traz o mesmo texto que já era previsto no artigo 14 da 8137, tá? Fiquem atentos a isso. Embora não haja previsão expressa na 8137, existe lei dizendo que extingue-se sim a punibilidade quando o agente promover o pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia. O que torna essa questão aqui totalmente desatualizada? Absolutamente desatualizada. A alternativa 3, que fala que constitui crime contra a ordem econômica vender mercadorias abaixo do preço de custo, com o fim de impedir a concorrência. Esse artigo foi revogado.
Qual artigo, professor? Artigo 4º, inciso 6. Artigo 4º, inciso 6 da 8137, dizia que era crime contra a ordem econômica vender mercadoria abaixo do preço de custo com o fim de impedir a concorrência. Isso foi revogado, tá? E não foi restabelecido. Desde quando? 2011. Lei 12.529 de 2011 revogou essa lei. Como essa prova aqui que a gente está fazendo foi de 2009, na época essa alternativa estava correta. Mas hoje, fiquem atentos, isso foi revogado. Eu quero que vocês fiquem atentos aqui, muito atentos aqui, à alternativa 4 da 16. Por quê? Porque aqui também é uma previsão expressa da Lei 8137, que fala o seguinte: lá no artigo 11, a Lei 8137 fala o seguinte: quem de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Então, o texto da alternativa 4 da questão 16 é texto expresso de lei, está lá no artigo 11. Perfeito? Então aqui está desatualizado, está, mas a 1 está correta? Tá, embora não esteja expressa na 8137, mas está na 9429. A 2 está correta? Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante a conduta do sujeito passivo de negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou fornecer em desacordo com legislação. Perfeito também. Aqui a gente está no artigo 1º, inciso 5 da Lei 8137, tá? Negar ou deixar de fornecer quando obrigatório nota fiscal. A 3, a gente viu que foi revogado, não existe mais esse crime. E a 4, a gente viu que é expresso no artigo 11, tá? Do Código da Lei 8137. Então aqui nós tínhamos como gabarito a alternativa que diz que todas estão corretas, mas deixa de estar correta a 3, porque foi revogado, então essa questão está desatualizada, perfeito? Mas vale pra gente estudar, por isso que eu resolvi. Vamos fazer a 17, que é a última nossa questão aqui, e aí depois eu volto para resolver mais uma aqui que eu vou pensar. Olha o que diz a 17. A 17 trata de normativo também específico do Rio, tá? Que é o Sistema Especial de Controle, pagamento de imposto. É uma questão que a gente pode pular aqui, que tem outras mais relevantes para eu pensar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui uma que a gente não fez e que eu acho que a gente deveria fazer. Olha, pessoal, prestem atenção. Vamos dar uma olhada aqui na questão 14. Por quê? A questão 14, ela é uma questão decoreba, mas é uma questão FGV, que foi cobrada para auditor fiscal da Receita Federal do Estado do Rio de Janeiro. Foi em 2010? Foi, mas é FGV e foi para fiscal do Rio de Janeiro. O que ela está pedindo aqui? Uma baita de uma decoreba, que é você saber prestem atenção, dentro da Lei 8137, nós temos crimes contra a ordem econômica e relação de consumo, crimes contra a ordem tributária, que podem ser praticados por particulares,
E nós temos os crimes contra a ordem tributária praticados por funcionário público, que são os chamados crimes funcionais contra a ordem tributária. Perfeito? Bacana. Prestem atenção. Os crimes previstos nos artigos 1º e 2º da 8137 são os crimes contra a ordem tributária praticados por particulares de forma geral. Os crimes, o crime, na verdade, previsto no artigo 3º da 8137 é crime praticado por funcionário público contra a ordem tributária. São os chamados crimes contra a ordem tributária funcionais ou crimes funcionais contra a ordem tributária. E os crimes previstos no artigo 4º, 7º da Lei 8137 são os crimes contra a ordem econômica e relação de consumo. Perfeito? O que essa porcaria de questão cobra da gente? É porcaria de questão porque, pelo amor de Deus, vem cá. A 1 fala o seguinte: falsificar ou alterar nota fiscal. Pior de tudo, ele não diz nem qual é o crime, ele só pergunta para você o seguinte: quantos crimes de cada natureza tem aí? Olha só, quantos crimes de cada natureza tem aí? Prestem atenção, prestem atenção. Falsificar ou alterar nota fiscal. Falsificar ou alterar nota fiscal. Vamos lá na 8137 e vejam que falsificar ou alterar nota fiscal é crime previsto no artigo 1º da 8137, tá? Se é crime previsto no artigo 1º da 8137, nós temos um crime contra a ordem tributária praticado por particular. Então anotem aí, quantos crimes praticados por particular? Já achei um. Falsificar ou alterar nota fiscal. O outro tipo penal que vem agora é patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária. Aqui não precisa decorar muito, porque quem é que pode patrocinar interesse privado junto à administração fazendária? Funcionário público, tá? Então vejam bem, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração fazendária, ele se parece muito aqui com a advocacia administrativa, né? Mas não é. Por quê? Porque aqui é um crime especial envolvendo ordem tributária. Então nós temos aqui um crime contra a ordem tributária funcional, tá? Previsto lá no artigo 3º, inciso 3. Então já temos um praticado por particular e um funcional. 3. Vender mercadorias abaixo do preço de custo com o fim de impedir a concorrência. Foi revogado, mas estava previsto aonde isso? Nos crimes contra a relação de consumo, tá? E ordem econômica. Crimes contra a ordem econômica e relação de consumo era vender mercadoria abaixo do preço de custo. 4. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Então vamos lá. Nesse último aqui, nós temos elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Está lá no artigo 1º, inciso 4. Então vejam, nós temos 2 crimes contra a ordem tributária praticados por particular, um crime contra a ordem tributária funcional e um crime contra a ordem econômica e relação de consumo, embora tenha sido revogado. Fiz essa questão com vocês para vocês entenderem cada um dos tipos penais, tá? E a gente poder fazer aqui uma recapitulação dos tipos penais. Para terminar nossa live, vou pinçar uma aqui. Vou pinçar uma de crimes contra a administração pública, que eu acho que também é bem relevante
para vocês, que é inserção de dados falsos em sistema de informações. Galera, para a gente finalizar aqui a nossa aula, tá? Nossa live. Galera que não tem o material e quer o material, vai na minha bio, tem o link lá do grupo do WhatsApp. Entra no grupo do WhatsApp e fala: professor, quero o material da live da Cefaz. E eu mando para vocês. Perfeito? Olha só. João, servidor público ocupante de cargo efetivo de analista de sistemas, no exercício da função e na qualidade de funcionário autorizado, esse é o detalhe, grifem aí, funcionário autorizado, inseriu dados falsos e alterou indevidamente dados corretos em sistema informatizado da administração pública e estadual. Vocês podem fazer isso? Podem. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu falei para vocês que a FGV costuma trabalhar de forma muito pragmática. O que ela faz? Ela não cobra temas simplesmente aleatórios. Ela costuma cobrar temas que correspondam ao dia a dia do cargo para o qual ela está realizando o concurso. Perfeito? Então, tudo aqui que eu estou trazendo que eu acho que é mais relevante é porque eu acho que no dia a dia do fiscal, do auditor fiscal, pode ser aplicado. Então, olha só. Imagine o seguinte. Aqui é um analista de sistema, mas imagine um auditor fiscal da Receita Estadual, no exercício da sua função, na qualidade de funcionário autorizado, vai lá e insere dados falsos no sistema da Receita, alterando indevidamente dados corretos em sistema informatizado da administração. João promoveu as citadas alterações em banco de dados, que compila informações estatísticas sobre segurança pública, com o objetivo de maquiar índices de criminalidade na região do Batalhão de Polícia Militar, onde seu irmão é comandante, e com o fim de obter vantagem indevida para si, consistente no pagamento de R$80 mil. Ao receber o inquérito policial, que apurou os fatos descritos, contendo farta justa causa, o promotor de justiça deve oferecer denúncia em face de João pela prática do crime. Vejam. Vamos dar uma olhada lá no Código Penal? Vamos voltar ao Código Penal, sair um pouco da 8137, porque tá lá também, né? Expresso a 8137. Perdão, o Código Penal tá expresso. Principalmente crimes contra a administração pública. Lembra que eu falei? Está expresso, crimes contra a administração pública. E esse crime aqui é um crime que se negligencia muito. A gente pensa em concussão, a gente pensa em corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, e deixa de lado o 313A, que é a inserção de dados falsos em sistema de informações. Vamos dar uma olhada no tipo penal do 313A rapidamente, gente. Inserir ou facilitar funcionário autorizado. Ser funcionário autorizado aqui é elementar do tipo de inserção de dados falsos. Se ele faz isso aí, recebe um dinheiro, mas não era autorizado, ele pode responder por corrupção, porque ele recebeu o dinheiro, né, para fazer alguma coisa. Agora, a inserção de dados falsos, ela é própria de funcionário autorizado, ou seja, imagine o seguinte: o auditor da Receita Estadual, ele era autorizado a fazer lançamentos fiscais. E aí, com a finalidade, né, de beneficiar alguém, ele foi lá e fez lançamentos tais, e com base nesses lançamentos, ele tinha a finalidade de receber uma vantagem indevida. Ok? Presta atenção. 313A fala o seguinte: inserir ou facilitar funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Percebam que eu tenho aqui um especial fim de agir. Professor, ele precisa receber a vantagem indevida? Não precisa receber a vantagem indevida. Mas basta
que ele tenha praticado com a finalidade de obter essa vantagem. Perfeito? 313A, então, diz isso pra gente. Reclusão de 2 a 12 anos. 2 a 12 anos. Percebam que ele tem a mesma pena da corrupção passiva. Perfeito? Inserção de dados falsos. Vamos dar uma olhada nas alternativas? Para mim é 313A. João inseriu dados falsos para alterar dados estatísticos com o fim de receber 80 mil reais. A conduta dele se amolda perfeitamente ao 313A. Ok? Vamos ver as alternativas. A. Inserção de dados falsos em sistema de informações, desde que se comprove que o agente efetivamente recebeu vantagem indevida. Errada. Por que errada, gente? Porque o recebimento de vantagem indevida no crime do 313A é mero exaurimento. A consumação se dá, prestem atenção, a consumação do 313A se dá com a inserção ou facilitação de inserção de dados falsos em sistema informatizado, com o fim de obter vantagem. A obtenção da vantagem é mero exaurimento, então não é condição para a consumação do crime. Maravilha? A A está errada por isso. B. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Galera que está aí e vai fazer Cefaz, segura rapidinho que eu estou terminando essa questão e vou bater um papo sobre uma situação que eu acho importante para vocês, tá? Segura que eu vou fazer essa questão e vou bater um papo rápido sobre o que eu acho que vocês têm que pensar para essa prova. B. Inserção de dados falsos em sistemas de informações, independentemente da comprovação de ter o agente efetivamente recebido o valor da vantagem devida. Perfeito. Alternativa aqui B, corretíssima, tá? Recebimento da vantagem é mero exaurimento, não preciso. C. Crime contra a administração pública de corrupção passiva, independentemente da comprovação de ter o agente efetivamente recebido o valor de vantagem indevida. O sujeito poderia ficar preocupado aqui. Beleza, Amanda? Até a próxima. Vou acabar essa aqui, pode ir, porque essa aqui é a última questão. Vou conversar só com o pessoal que vai fazer Cefaz. Até a próxima. Presta atenção. O cara que vem aí perdido e não se liga que o sujeito era funcionário autorizado fazendo inserção de dados falsos, poderia pensar numa corrupção passiva. Mas eu tenho aqui elementos especializadores, elementos especializantes. Ou seja, presentes esses elementos pelo princípio da especialidade, eu vou aplicar o 313A e não a corrupção passiva. Se é funcionário autorizado e insere dados falsos, ok? Responde pelo 313A e não pela corrupção passiva. D. Crime contra a administração de corrupção passiva, desde que se comprove que o agente recebeu o valor. Também estaria errada de qualquer forma, porque não precisaria receber o valor. A corrupção passiva, com a solicitação, já seria consumada. E. Crime contra a administração de peculato, desde que se comprove que o agente efetivamente recebeu o valor da vantagem indevida. Não, no peculato ele subtrai bens, valores de que ele tem a posse em razão do cargo ou função, né, no peculato apropriação, ou subtrai com as facilidades que o cargo lhe proporciona no caso do peculato furto. Tranquilo? Então, não estamos falando de peculato, estamos falando aqui de inserção de dados falsos. Galera, o pessoal já foi saindo aí, nós temos alguns presentes ainda aqui, deixa eu ver se eu consigo ver quem são os presentes. Não consigo. Não aparece para mim, não. Estava querendo ver aqui para chamar pelo nome, mas vamos lá. Presta atenção, pessoal. Quem vai fazer Cefaz Espírito Santo e está querendo fazer uma revisão de direito penal, já conversei com vocês o seguinte. Foquem essa semana em crimes contra a administração pública e crimes contra a ordem tributária. Professor, você recomenda pegar uma doutrina de alguma coisa? Óbvio que não. Semana de prova não vai pegar doutrina de nada, até porque direito penal eles vão cobrar noções, ok? Você não está fazendo prova
para delegado, para promotor, você está fazendo prova para auditor fiscal da Receita Estadual. Tem que saber direito penal, mas não vai ser a sua principal finalidade na tua atuação. A sua atuação ela é principalmente fiscal. E quando eu falo fiscal, estou falando de fins tributários. Se você se depara com crimes praticados na esfera tributária, na sua atuação de fiscalização, você deverá comunicar às autoridades que devem tomar as medidas para fins penais. Inclusive, ao fim do procedimento de fiscalização tributária, você deve remeter esse procedimento ao Ministério Público ou a delegacia, no caso aqui da área estadual, Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária. Perfeito? Presta atenção, gente. Vocês têm que saber os crimes que vocês vão se deparar e crimes que vocês podem praticar. Então, é isso. Crimes que vocês podem se deparar, crimes contra a ordem tributária. Crimes que vocês podem praticar, crimes contra a administração pública. Então, provavelmente, vai vir parte especial pesada em crimes contra a administração pública e crimes contra a ordem tributária, focando especificamente mais nesses tipos penais que a gente conversou hoje. Revisem insignificância nos crimes contra a ordem tributária, revisem conceito de administração pública para fins penais, conceito de funcionário público para fins penais, ok? E façam essas questões que estão na minha lista que eu enviei para vocês. Quem não está lá no grupo de WhatsApp, pede para entrar lá pelo link. Pessoal, um grande abraço. Até a próxima. Se alguém tiver alguma pergunta ou sugestão, pode mandar agora, tá? Estou encerrando aqui a nossa live. Espero que vocês façam uma excelente prova, quem vai fazer, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, até semana que vem, segunda-feira que vem, a gente está junto aí em mais uma live. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Se tiver depois também, pode me mandar no direct e eu atendo a vocês. Pessoal, um grande abraço. Valeu, Luciano, que ficou até mais tarde. Valeu, Isa. Valeu, Thales. Valeu a galera que ficou aí. Um grande abraço e até a próxima.